Tudo de muito bom para todos nós, tudo de muito bom para você aí. Vamos chegando, vamos nos integrando, nos irmanando. Afinal, nós somos irmãos. Por natureza, nós somos irmãos porque somos todos filhos de um mesmo Pai. Mas por consciência, nós não somos irmãos. Não temos agido como irmãos. E podemos ganhar essa consciência, podemos dar acesso à nossa consciência, consultar o Deus que mora em nós para nos descobrirmos irmãos e agirmos como irmãos. O que vocês acham? Não é o grande desafio da vida? Sejam todos muito bem-vindos. Confraternizemo-nos na luz, no Espírito. Confraternizar é fazer um irmão do outro, sentir um irmão do outro. Que eu consiga sentir vocês cada vez mais como meus irmãos, minhas irmãs, que cada uma de vocês, cada um de vocês, consiga também me sentir como seu irmão. Que assim seja, muito feliz por estarmos juntos, muito bacana que a gente consiga priorizar a fraternidade, priorizar o estar juntos. Hoje vamos trabalhar com um dos grandes sentimentos que combate o egoísmo e que nos encaminha ao amor, a gratidão. Mas, dando sequência aos nossos estudos últimos, vamos falar da gratidão em família. Gratidão em família, a grande alegria, o grande reconhecimento que todos devemos aos nossos pais. Claro que nós não vamos cair aqui naquela idealização, naquele romantismo que muitas vezes nos acomete quando abordamos o tema família, como se todas as famílias fossem lindas, redondinhas, perfeitas, como se na família só houvesse luz. Não, bobagem. Admitamos as sombras da família, entendamos as sombras da família, mas entendamos também a gratidão que nós devemos uns aos outros nas famílias. Se é verdade, e é, que grandes sombras acontecem, grandes violências, grandes rejeições acontecem em família, precisamos aprender a ser gratos, inclusive pelas sombras. Porque a única maneira de nós superarmos as sombras é sermos gratos a ela. Mas não parece antinatural sermos gratos às sombras? Pode parecer, mas não é. Pode parecer, mas não é. Em primeiro lugar, porque sendo essa a nossa melhor reencarnação, é muito comum que aquilo que nós vemos como tragédia, como desgraça, na verdade, pelo menos relativamente seja uma graça. Como, por exemplo, há um tempo atrás, em Praia Grande, uma mãe colocou o seu filho recém-nascido numa lixeira, embalou em panos grossos, protetivos, e colocou o filho numa lixeira. Por coincidência, nós não acreditamos em coincidência, mas digamos assim, por coincidência, ela colocou numa lixeira que ficava debaixo de uma câmera de segurança, e portanto o fato foi registrado, e por ser registrado e publicado,
pelos jornais, pelas mídias, foi amplamente execrado. Que mãe é essa? Que absurdo é esse? Mas, ao ver aquela cena, eu fiquei imaginando, pode bem ser que o mundo espiritual estivesse alegre, festejando mesmo, uma atitude que o mundo encarnado execra, acha um absurdo, acha um crime terrível. Por que isso? Porque essa também era a melhor encarnação de muitas, entre muitas, daquela mãe. De forma que aquela mãe pode ter um histórico de muitos abortos, de muitas rejeições. Aquele espírito que encarnou novamente como seu filho, e que nessa vida, finalmente, essa mãe conseguiu desenvolver a atitude de levar a gravidez até o fim. Apesar da rejeição, apesar da repugnância que aquela convivência causava nela, ela levou a gravidez até o fim. E pode muito bem ser que naquilo que nós só víamos sombra, que nós só víamos crime, o mundo espiritual visse uma relativa vitória, um passo importante para uma redenção total, mas uma redenção relativa importante. Finalmente ela não abortou. Finalmente ela não transformou a rejeição dela num novo crime. Manteve a gravidez até o fim. Não foi ainda capaz de fazer movimentos no sentido de garantir uma outra família diretamente, mas quem sabe ela não fez isso indiretamente, exatamente por colocar a criança bem protegidinha num lugar que era exatamente abaixo de uma câmera de segurança, possibilitando meios para ser localizado, para ser protegido, para ser encaminhado para outra família. Não é verdade? Quem somos nós para julgar? Mas os amigos espirituais, com muito melhores condições de julgar, podiam estar relativamente alegre, relativamente festejando, porque é claro, o relativo é porque é claro que ninguém veio à Terra com a missão de ter um filho e colocar numa lixeira. Mas, perante o passado, relativamente às experiências de vidas passadas, aquela mãe poderia estar dando um grande passo, um grande avanço. Não é? Então, aprender a ser grato em relação aos pais implica nessa atitude de humildade, de abrir mão de julgar, porque nós não conhecemos as vidas sucessivas, nós não conhecemos todo o universo de sentimentos que está no coração dos nossos pais, nós não conhecemos o que nós fizemos em vidas passadas que possamos ter prejudicado profundamente os nossos pais e que Deus nos colocou na mesma família para a reconciliação, para o serviço mútuo, para o perdão, para a gratidão. Sejamos gratos aos nossos pais por eles não nos terem abortado, por eles nos terem provido dessa condição essencial para essa encarnação que foi o corpo. Claro que eles podem ter praticado ações infelizes. É lamentável que isso tenha acontecido. Mas, à luz de vidas passadas, essas ações infelizes podem ser muito mais suaves. E nós precisamos pensar nisso e pensar na nossa própria libertação, porque a gratidão aos nossos pais, a gratidão à nossa família,
mesmo que tenham gerado movimentos infelizes e de rejeição. Ela é o grande meio de nós nos libertarmos de relações infelizes, que nós vimos acumulando num círculo de vinganças mútuas entre nós e essas pessoas há muito tempo, há tanto tempo que só sobrou do alto a alternativa de colocar-nos como pai e mãe, como pai e filho, numa mesma família, propondo a reconciliação. E se nós aceitamos, mesmo que parcialmente, essa reconciliação, um grande passo para as nossas vidas e para deles. Agradeçamos nossos pais, mesmo que eles tenham agido em violência, agido em provocando-nos prejuízos, agradeçamos nossos pais, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. E como Deus opera, ensina, cura uns aos outros através das pessoas, mesmo as suas ações infelizes vieram para bem, porque não é verdade que há males que vêm para bem, como diz o dito popular. Todos os aparentes males são, na verdade, bens. O bem é apenas o mal é apenas o bem que nós não tínhamos conseguido perceber. Jesus explicou isso ao falar: o escândalo é necessário. E se é necessário, não é mal. Mas ai daquele por meio do qual ele vier, ou seja, as pessoas que praticarem insuficiências, violências, agressões, vão responder pelos seus atos inevitavelmente. Mas não há vítima, porque o escândalo é necessário. As situações, as tensões, as adversidades, aparentes adversidades, são na verdade atendimentos às nossas necessidades. Então precisamos ser gratos por tudo. Gratos por tudo. Esse é o nosso grande estímulo na noite de hoje. A libertação das relações anteriores, a libertação das violências, das negligências, dos abusos cometidos em família, pelo perdão, pela reconciliação, pela gratidão. É fundamental que isso aconteça. Para isso, nós tem uma imagem muito interessante, que é a imagem dos passarinhos recém-saídos do ovo e recebendo suas primeiras refeições. Essa imagem nos é inspirada no capítulo 74 desse livro, Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, que vem através do nosso trabalho, como a gente coloca todos os dias estudos ou mensagens aqui na internet. A lição dos passarinhos está aí no item... No item 74, como você vê aqui, a lição dos passarinhos, item 74, do nosso Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas. A imagem evocada aqui é a imagem do passarinho recém-saído do ovo, ainda fraquinho, ainda pequeno, ainda de olhos fechados, que está passivo, tranquilo no ninho, mas que quando os pais se aproximam, ele de alguma forma, estando de olhos fechados, sem maiores recursos, porque é muito frágilzinho,
já reconhece a chegada do pai e da mãe e abre o seu bico. Abre imensamente o seu bico para o alto e recebe o alimento que os pais foram buscar para lhe dar. Essa imagem é muito bonita. Todos nós já vimos, tenho certeza, nos filmes da internet, que são muito comuns. Os pais mal chegam no ninho e os filhotes imediatamente, freneticamente, abrem seus bicos ao alto e ficam esperando a comida chegar. O que essa imagem pode nos elucidar? Sim, nós somos filhotes, nós somos frágeis, nós somos muito pequenos, recém-nascidos. Recém-nascidos. Não conseguimos ver um palmo na frente do nariz, somos os cegos de olhos fechados, mas podemos, mesmo assim, intuindo a chegada do alimento, abrir nossos bicos e receber esse alimento. Em dois movimentos, fazendo dois movimentos que são a gratidão mais concreta que um filho pode dar a um pai. Às vezes não dizemos muito obrigado, mas a gratidão mais cara, mais valorizada pelos pais, será a gratidão da confiança e a gratidão do crescimento. São as duas gratidões que os filhotes de pássaros dão aos pais que se sacrificam para conseguir algum alimento e antes mesmo deles se alimentarem, alimentam seus filhos. O que os filhos fazem em gratidão aos pais? Claro que os passarinhos não dizem muito obrigado. Claro que os passarinhos não sabem elaborar a ideia da gratidão, mas eles fazem, praticam a gratidão que os pais mais querem, que Deus mais quer de nós. A gratidão da confiança, de abrir suas bocas sem enxergar nada, sabendo, vivendo na certeza de que os pais vão lhe dar o melhor, eles escancaram suas bocas ao alto. Confiança. Não há gratidão mais concreta e mais valorizada por pais do que a confiança dos filhos neles. E a segunda forma de gratidão preciosa é o crescimento. Porque se os pais nos alimentam é para que nós cresçamos, não é por outro motivo. E o resultado, a gratidão, o reconhecimento, a parceria aos pais que se sacrificam para nos alimentar é que nós cresçamos. Não é verdade? Vejamos só o que diz a mensagem. Aprendamos com a família de pássaros, recém-nascidos sem ainda abrirem os olhos. Os filhotes já sentem seus pais chegarem, trazendo comida e escancaram bocas ao alto, nutrindo-se do que precisam, quando preciso, quanto precisam. A nossa nutrição também é perfeita. Perfeita. Quanto precisamos, quando precisamos, o que precisamos. Jamais dizem muito obrigado, mas são gratos da gratidão que os pais mais esperam dos menores, dos seus filhos, a confiança e o crescimento. Muitos de nós não fazemos assim. Para alguns, o muito obrigado banalizado quer apenas comida abundante eternamente sem esforço. Alguns de nós dizem, ao contrário dos passarinhos, muito obrigado, mas querem eternamente o venha a nós o vosso reino, a comida gratuita, a comida fácil e sem esforço.
e por isso boicotam o próprio crescimento para serem eternamente filhotes. Hoje há adolescentes, crianças de 40, 45, 50 anos de idade que ainda vivem sob as asas, vivem sendo nutridos pelos pais. Essa não é a gratidão que os pais gostam e muito menos a gratidão que Deus quer de nós. Realmente Deus nos provê de tudo o que nós precisamos. Sejam as lições suaves do cuidado materno, do cuidado paterno, do carinho, sejam as lições drásticas, impactantes da orfandade, da violência, do abuso, que se são erros terríveis, e são erros terríveis da parte daqueles que os cometem, como nós dissemos, são experiências exatas, necessárias para aqueles que recebem essas ações. Aprendamos com a lei de reencarnação. Nada há de errado, nada há de injustiça no universo de Deus. Infelicidade terrível é a opção pela violência, mas aqueles que a recebem não sofrem injustiça, não passam por injustiça, recebem o remédio e a lição na dose, no momento, na qualidade exatas que eles precisam. Ah, mas mesmo um abuso sexual, Claro que abusadores recebem como primeira chance de redenção a reconciliação, o serviço, o pedido de perdão, a consciência, a ajuda para a sua vítima, para outras vítimas. É assim que a gente é chamado a nos reconciliarmos de nossos erros. Mas é evidente que grande parte dos abusadores, dos violentadores, não aceita os convites de reconciliação da vida. E assim só resta ao alto, quando muitos convites são negados pelos abusadores, colocar os abusadores na posição de abusados, não por vingança, nem por punição. Mas por quê? Porque a lição para elevação, para expansão espiritual é sempre fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Colocarmos-nos no lugar dos outros é o grande instrumento de crescimento espiritual da empatia e da compaixão. E quando não nos dispomos a fazer isso pela solidariedade e pelo bem, a vida nos coloca no lugar dos outros para que nós saiamos da viseira, da limitação, da escravidão do egoísmo e expandamos a nossa visão, colocando-nos no lugar dos outros. A encarnação faz isso, para nós crescermos, não para sermos punidos, não para sermos diminuídos, não é? Aprendamos a obedecer nossas profundidades e fechar os olhos, confiantes de que o alto sempre cuidará e alimentará, e sejamos gratos, como os passarinhos. Mas desenvolvamos a gratidão que espera do alto apenas o necessário ao crescimento, à autonomia, ao voo, para, assim que possível, vencermos nossos desafios por nós mesmos. Então a grande gratidão ao alimento que os pais nos dão, que o Pai nos dá, é crescermos, é nos desenvolvermos, é nos autonomizarmos, nos emanciparmos. É isso que Deus quer de nós, que nós cresçamos. Então, sejamos gratos a Deus, nosso Pai e Mãe de Divina Providência, e sejamos gratos aos nossos pais biológicos aqui da Terra, humanos, com a grande gratidão
que mais agrada a todos eles, que é da confiança, da fé e do crescimento. Cresçamos, expandamos-nos, porque aí eles verão nosso crescimento, se orgulharão e terão a certeza de que o tempo investido, o trabalho investido, o sacrifício investido em nós foi justo, foi bom, foi bem aproveitado. Gratidão nas relações familiares, as luzes e as sombras que nós recebemos em família, na certeza de que o Pai maior, o Pai e Mãe maior, Deus, só nos enviou agrados e desagrados, luzes e sombras, felicidades e lições amargas e difíceis, sempre para o nosso aprendizado, sempre para a nossa cura. Graças a Deus. Falemos sempre, diante de tudo que nos aconteceu em família, graças a Deus, na certeza de que a família, como usina de reciclagem de lixo de Deus, como hospital, UTI de Deus, como classe de recuperação de Deus, ou seja, o último recurso pedagógico, nos oportuniza, nos oferece maravilhosas chances de perdão e de reconciliação, que nós precisamos, com fé e crescimento, aproveitar para nos libertar do passado e nos abrir ao futuro de luz. Que assim seja para todos nós. Viva a família! Graças a Deus que eu passei pelas sombras e passei pelas luzes. E libertemo-nos, perdoando e servindo a outros, sendo muito melhores pais do que nossos próprios pais foram para nós. Gratidão, graças a Deus, que essa gratidão nos liberte, nos emancipe, nos cure e nos ensine. Um grande abraço a todos, compartilhem, repartam. Muitos são os pesados que ficam carregando os seus pesos de mágoas e culpas desnecessariamente. Com o perdão, com o serviço, com o crescimento, com a confiança, tudo isso se transformará apenas em cura e aprendizado, que foram os objetivos de Deus nos ter trazido essas experiências até aqui. Compartilhem. São muitos os amargurados que precisam se limpar, crescer e se libertar. Graças a Deus, muito obrigado, até a próxima.